Passamos a palavra agora para Marcelo Quintanilha, que ministrará a palestra Arquivos e Direitos Humanos. Bom dia a todos. Como os membros aqui da comissão e o próprio professor Paulo colocaram, a comissão foi fruto de um momento histórico muito especial, né? E os arquivos, eu vou tentar falar brevemente sobre o arquivo do Estado, os arquivos como instituição em geral. Eles, ao contrário, eles são uma instituição muito, muito antiga, né? Se você vê a criação da escrita, da civilização, os arquivos já estavam presentes, né? Eles são uma instituição que, apesar de muito antiga, elas passaram por várias mutações ao longo da história e sempre para atender às transformações da sociedade. Então, se uma pessoa olhar com cuidado, ela vai perceber que a própria história da construção da cidadania no Brasil e no mundo estão ligados ao corpo dos arquivos, né? Por exemplo, os arquivos na época dos reis, no antigo regime, eles guardavam sempre, como o arquivo sempre guardou, registro de atos, mas guardavam sempre direitos, né? E no caso, eles guardavam direito de nobres, direito dos reis, né? Guardavam títulos, propriedades, guardavam muitas provisões, privilégios que essa classe tinha, né? O primeiro arquivo público, né? E o arquivo público é uma ideia que apareceu justamente com a Revolução Francesa, porque até então os arquivos eram dos reis, praticamente, ou da igreja, ou de uma instituição, e eram arquivos fechados. Os arquivos na Itália, inclusive do Vaticano, se chama secreto, né? Secreto quer dizer um arquivo que tem dono, um arquivo que não é para os outros, né? E a Revolução Francesa, ela inaugurou a ideia de arquivo público, ou seja, todo o patrimônio do arquivo é da nação. Todo esse patrimônio é público. Ainda que ele não fosse aberto, não fosse exatamente público, como a gente imagina hoje, ele transformou o conceito antigo do antigo regime, inaugurou essa ideia de patrimônio público, né, os documentos como patrimônio público. O primeiro arquivo público do Brasil é o Arquivo Público do Império, que hoje nós conhecemos como Arquivo Nacional. Ele apareceu para guardar a Constituição de 1824 e os documentos da família real, né, da família imperial, né, que se tornou imperial. Além de títulos, patentes, ou seja, direitos de uma classe especial. Nesta época, a gente pode notar, o resto da população e os escravos em especial só apareciam nos documentos como carga de alfândega, né? Eles apareciam também como réus em processos criminais, eles apareciam como estorvo nas atas das câmaras municipais e apareciam, como nós temos documentos aqui, com um perigo nos telegramas que os fazendeiros escreviam, mandavam, enviavam para os presidentes da província e para o chefe de polícia. Mas a rede de arquivos públicos, como nós conhecemos hoje no Brasil, ela é fruto da República, ou seja, de outra transformação. Porque durante o Império só havia um arquivo público, o Arquivo Público do Império, porque o Império era único, né? Ele era uno, não podia ser dividido, e só tinha uma família imperial. Com a República e a Federação, a nova Constituição, apareceu em cada estado um arquivo público. E todos esses arquivos juntaram, reuniram os acervos que contavam a história daquela região, e daí que veio essa história que a gente conhece, no nosso caso aqui, do estado de São Paulo, de uma história que sempre foi pontuada, guiada, dirigida por bandeirantes e uma classe especial, famílias assim especiais, né? Mas esses arquivos também, eles guardaram uma documentação, testemunha de direitos muito importantes, que eram os registros de sesmaria e os registros paroquiais de terra, ou seja, os direitos de propriedade. E até hoje o arquivo é muito procurado, né? Não só nós, mas nós somos assim, muito procurados para fazer certidão desses documentos, ou seja, toda a propriedade fundiária do Estado de São Paulo está no Arquivo Público do Estado. Essa é uma característica do arquivo e uma característica antiga, dessa época do começo da República, de 1892. Todos os documentos fundiários vieram para o Arquivo Público, além desses documentos históricos, né, assim como se chamavam. Mais tarde, bem mais tarde, apareceu uma geração notável de historiadores que pegou toda essa documentação e fez uma leitura a contrapelo, para usar uma expressão do historiador inglês Edward Thompson, né?
Então, essa leitura que renovou a história, esses mesmos documentos, mas com essa leitura renovada, abriu os arquivos como nunca antes para a pesquisa acadêmica. Até porque, nesta época, nós já tínhamos universidades, já tínhamos pesquisadores, já tínhamos historiadores que tomaram um ofício que antes estava a cargo dos institutos históricos geográficos, também espalhados pelos estados, né? E é nessa época, com um interesse renovado na história, até porque esses historiadores ensinaram que o passado estava presente, vivo, no nosso presente, no nosso dia a dia, foi a partir daí que os arquivos ainda se multiplicaram ainda mais. É o caso que o professor aqui, Paulo Sérgio, lembrou do arquivo da Unicamp, da FGV, né? Vários acervos que não eram estatais e tal, eles foram incorporados a centro de memória e outros arquivos, todos dedicados a essa renovação da pesquisa. Mas, assim, a maior transformação, de fato, para os arquivos públicos veio com a Constituição de 1988 e, principalmente, com a luta pela redemocratização. Na Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, ela incluiu no seu corpo, como o Padulo, nosso coordenador, disse no seu artigo 5º, o direito de todos os cidadãos obter informações de caráter pessoal e também de caráter de interesse público, produzidos e guardados pelos órgãos governamentais, né? É o que se chama de habeas data, né? E a partir daí os arquivos se tornaram repositórios importantes de garantias de outros direitos, né? De direitos fundamentais da pessoa, como direitos à informação, à memória e à justiça. Então, foi a partir da Constituição de 1988 e da Lei de Arquivos de 1999 que os acervos dos extintos departamentos de ordem política e social das polícias estaduais foram recolhidos pelos arquivos públicos, né? E eles começaram a ser abertos por volta de 1992, 94, em todo o país, primeiro para as comissões de morte e desaparecido, também para os grupos de direitos humanos e depois para o público em geral. Mas se nós alargarmos o nosso olhar, nós vamos perceber que nesta época essa transformação nos arquivos estava acontecendo no mundo inteiro, né? Nós vamos perceber que ela está coincidindo também na Europa e no resto do mundo com a queda do Muro de Berlim, com o fim da Guerra Fria e com a implosão de vários regimes ditatoriais espalhados pelo mundo, né? Um exemplo que a gente pode dar ilustrativo dessa transformação foi aquele na Alemanha Oriental, quando ela deixou de desaparecer, o prédio da Stasi, que é a temida polícia da Alemanha Oriental, apareceu um dia pichado: eu quero o meu prontuário. Escreveram assim, na parede da Stasi, né? E a Stasi ainda funcionava, mas assim, aquartelada, meio escondidinha, sem segurança lá dentro, e apareceu pichado. A população agora sentia que o prontuário não pertencia mais ao Estado, pertencia a ela. E depois disso se espalhou em Berlim a notícia, que era verdadeira, que a Stasi estava escondidinha lá dentro, destruindo os documentos. Dia a dia, as máquinas de moer, de triturar papel, não conseguiam funcionar o dia inteiro, eles não podiam queimar, porque senão saía fumaça, então os funcionários se reuniam e rasgavam com a mão os documentos. Tem toneladas de sacos de documentos rasgados que, através de um programa de computadores, programas financiados, está juntando esses pedaços até hoje na Alemanha. Então, a própria população invadiu a Stasi, tomou aquele acervo e o prédio hoje foi transformado num centro de memória. Então, isso foi acontecendo pelo mundo inteiro. Houve uma grande transformação e na qual os arquivos foram colocados, então, como grandes repositórios e garantia de direitos à informação, garantia de direitos à própria história das pessoas, né? Garantia de direito que essas pessoas podem conhecer e ter acesso ao seu passado recente, não só aquele passado mais antigo, histórico, como a gente está acostumado a ouvir dizer. Nessa época também, os arquivos passaram a receber outros documentos, conjuntos documentais, que não eram do Estado, de instituições de repressão ou de órgãos públicos extintos, mas de outras instituições civis,
instituições privadas que tiveram participação nessa mudança, nessa onda que estava transformando o mundo. É o caso, por exemplo, no Chile, da Vicaria de la Solidariedad, né? É o caso aqui no Brasil também do projeto Nunca Mais, do projeto Clamor também, e no nosso caso da Comissão Teotônio Vilela, né? Que veio para o arquivo em 2013. Eu me recordo, a primeira vez que eu vi essa documentação, ela ainda estava na quarentena. A quarentena é um espaço aqui no arquivo onde a gente deixa os documentos que estão sendo higienizados, tratados para serem incorporados no acervo permanente, né? É uma questão de cuidado para evitar infestação, contaminação de qualquer tipo nos nossos espaços de guarda permanente de documento. E eu lembro que eu comecei a abrir as caixas, comecei a examinar, ela não estava assim organizada, mas assim com cuidado a gente foi vendo a ordem delas e eu fiquei muito impressionado, eu fiquei tocado e o Rodrigo, Sheila, a equipe que cuidou desta documentação, também ficam bastante sensibilizados com essa documentação. Primeiro pelo que ela contava, apesar de ser um passado recente, parece que de alguma forma isso estava anestesiado, a gente não estava lembrando. E de outro modo, porque a gente continua vendo o que está acontecendo com o país, a gente continua vendo as notícias e parece que a gente sente claramente que há uma continuidade, né? Mas assim, a primeira decisão que nós tomamos é que nós precisávamos tratar o quanto antes dessa documentação para que ela fosse acessível. E aí nós pensamos que precisávamos não só deixá-la acessível, mas fazer uma divulgação. E nessa estratégia de divulgação, logo nos veio à mente o programa Memória Mundo da Unesco. O Arquivo do Estado tem 5 conjuntos documentais, fundos especiais que fazem parte da Memória Mundo, e nós percebemos que, além de ser uma estratégia, era uma documentação que merecia ser conhecida por todos, não só aqui no estado de São Paulo. E o programa Memória Mundo seria uma oportunidade de colocar essa documentação num patamar que nós queríamos muito. Daí eu vou falar brevemente para vocês o que é esse programa. O programa Memória Mundo da Unesco também tem uma história muito interessante que tem a ver com essas transformações que eu estou aqui narrando, mas também com a Guerra da Bósnia, em 1992. E por quê? Nesse ano, a Sérvia ela patrocinou uma guerra brutal contra a Bósnia, decidida a exterminar o país vizinho, né? E é uma coisa que estava praticamente no coração da Europa e já tinha acabado a Guerra Fria. Parece que ninguém mais estava esperando uma guerra desse tipo. O curioso desta guerra, além de ser violenta, que o alvo principal da Sérvia foram os monumentos públicos e os arquivos da Bósnia. Sempre que eles tomavam algum território na Bósnia, principalmente na cidade de Sarajevo, eles destruíam completamente museus, bibliotecas, arquivos e monumentos públicos. A ideia é clara, a ideia é destruir a memória de uma comunidade, de um povo. Então, vocês vejam, a Sérvia, né, ela já tinha bem claro uma coisa que nos escapa no dia a dia, que é a importância fundamental dos arquivos para a organização de uma sociedade, né? Para vocês terem uma ideia, uma outra historinha, quando Hitler assumiu o poder da Alemanha, em 1933, numa eleição, ele conseguiu, com a maioria do partido nazista, mas patrocinar uma lei que chamava a Lei de Proteção ao Sangue Alemão. Chamam de leis raciais de Nuremberg também. Em 1935, essas leis têm um ponto que às vezes passa por pesquisador desapercebido, mas que um dos pontos estava que os judeus eram proibidos de usar arquivos. Eles não podiam ter acesso a arquivos públicos. Ou seja, aí eles não podiam fazer uma transação imobiliária. Imagina você, um cidadão, que você não pode usar arquivo. Você não pode registrar um diploma, você não pode fazer um concurso, você não pode fazer uma transação, um contrato. Ou seja, Hitler, a Alemanha, matou os alemães primeiramente de modo civil, né? Eles deixaram de existir como cidadãos, né? Então vocês vejam que o que representa
um arquivo para uma comunidade, uma sociedade. E a guerra da Bósnia, né, da extinta Iugoslávia, acabou em 1995, e o Conselho Internacional de Arquivos organizou um grande mutirão para remontar. É um caso raríssimo na história. Na Segunda Guerra houve isso. O Conselho Internacional de Arquivos apareceu no finalzinho da Segunda Guerra, também no guarda-chuva da Unesco, 1948, mas daí aquele problema de guerra, que nos bombardeios realmente você perde arquivos, mas também tem aquela coisa, o conquistador sempre leva os arquivos embora, né? Então tem uns problemas que até hoje ainda tem de onde foram certos arquivos, né? A Alemanha capturava arquivos e a União Soviética capturou arquivos, e os Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos, o arquivo do Reich, o arquivo alemão, foi a maior parte dele, não foi capturada pelos russos, a maior parte dele foi capturada pelos americanos e foi para o Nara. Ele foi devolvido nos anos 80. Isso depois de microfilmarem tudo, né? Houve muito tempo que, se você pesquisava a história da Alemanha, no Nara, nos arquivos em Washington, né? Claro, isso daí teve uma grande utilidade no julgamento de Nuremberg, porque a burocracia registra tudo. Então, mesmo que a pessoa ia testemunhar, caso do Eichmann, falando eu não sei, não fui eu que fiz, aparece o documento que ele tinha feito até as minutas, né, de transferência de judeus para Auschwitz e outros campos de concentração. Então, para finalizar, né, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade feliz que nós estamos aqui na presença dos membros da comissão e fazer um agradecimento pessoal a todos vocês pelo desprendimento, pelo arrojo, pelo incentivo que nos dão e por esse legado fantástico que chegou até nossas mãos. Muito obrigado.